Seja por sobrevivência ou por esporte, a história humana desde os tempos mais remotos foi delineada por conflitos. Hoje, pensamos estar muito evoluídos ou dissociados daquele sapiens primitivo que se encontra nos livros de história. No entanto, ainda todo ser humano luta, metaforicamente ou não. Internamente ou socialmente, estivemos e estamos em guerra. A fome, a intolerância, o preconceito, as guerras tangíveis e intangíveis, o sentimento de poder e o anseio pelo poder ainda existem, e não há perspectivas para sua extinção. Em contrapartida, a luta. Ela soa como uma ausência ou declínio de estabilidade, sugere ou denuncia uma desigualdade marcada pela insatisfação e vontade de mudança. A busca pelo conhecimento dos considerados desiguais ou excludentes ao padrão premedita identidade e alinhamento dos mesmos em grupos. Assim, uma vez que, com forças alicerçadas num ideal comum, é entendida a constituição da força para a batalha. Enquanto uma parcela do social batalha pelo direito de viver ou por ter direitos básicos reconhecidos e respeitados, outros lutam para que se possa mantê-los ainda em patamar desigual, inferior. Assim, percebe-se a disparidade de meios de viver eliciado por um ou outro fator. No Brasil contemporâneo, entre tantas outras batalhas, a luta indígena ganha força. Na verdade, desde 1500 eles vivem sob um rastro de destruição. Tiveram suas vidas dizimadas e tribos extintas. Sua história foi e é, infelizmente, marcada pela opressão. Quando as caravelas lusitanas chegaram ao Brasil em 1500, haviam aproximadamente 4 milhões de nativos. Os primeiros 30 anos de contato foram de relativa pacificidade entre eles, e as mortes em geral ocorreram pelas doenças veiculadas pelos colonizadores. No entanto, a história começa a se transformar com a formação das capitanias hereditárias, que dividirão o Brasil em 13 pedaços de terra doado para 13 famílias portuguesas. O processo latifundiário e monocultor teve início e o genocídio indígena começou nesse processo, com a escravização se tornando a base da economia brasileira pelos engenhos de açúcar, com ênfase no Nordeste e Sudeste. Passado alguns anos, quando os sertanistas e bandeirantes buscavam metais preciosos, explorando o interior do país, o derramamento de sangue se intensificou e mais indígenas foram mortos numa terra que os pertence por estrangeiros que vieram apenas destruir a beleza natural e a rica biodiversidade a mando de uma coroa egoísta e gananciosa. E como num processo cíclico, mais uma vez a história brasileira é marcada pela ignorância com a ditadura do Estado Novo de Vargas, de 37 a 45. Quando houve grande incentivo do Estado para explorar o Centro-Oeste, na chamada Marcha pro Oeste, além do incentivo para explorar a Amazônia, vista como um impulso para o desenvolvimento, a partir da construção da Transamazônica de hidrelétricas e o desmatamento para a pecuária. A situação ficou tão inconcebivelmente preocupante que, na década de 50, o senador e antropólogo Darcy Ribeiro predisse que até a década de 80 já não haveria nenhum indígena. Esse quadro só foi minimamente revertido em 1967, com a criação da FUNAI, que é um órgão destinado a proteger os indígenas, precedido pelo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que, apesar do nome, tinha como objetivo a desestruturação do modo de vida indígena e sua inserção na sociedade moderna. E em 73, pela repercussão do Estatuto do Índio e depois pela promulgação da Constituição Federal de 88, no artigo 231, estabelecendo o direito inalienável indígena sobre parte de suas terras e determinando o respeito à cidadania, identidade, cultura e organização social. De acordo com o IBGE, o Brasil, que em 1500 tinha aproximadamente de 3 a 4 milhões de indígenas, chega em 2010 com apenas 890 mil, pertencentes a 305 etnias, sendo sua maioria, cerca de 70%, concentrada no Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Minas Gerais, Pará. Aliás, o cenário contemporâneo não oferece nenhuma disrupção do que conhecemos da história. A PEC 215 altera as regras para demarcações de terras indígenas e quilombolas e está pronta para pauta no plenário. Sua maior defensoria não é nada menos que a bancada ruralista.
Isso é, parlamentares que representam o agronegócio, com o principal argumento a ideia de que essas demarcações acontecem em áreas oficialmente pertencentes a agricultores, o que não faz muito sentido, porque a terra é originária e indígena, e que essa suposta ocupação prejudicaria a renda e a economia do Estado. É bom lembrar que as maiores áreas de preservação brasileiras estão sob território indígena e que as mudanças climáticas que tanto afetam plantações é um reflexo também de todo o desmatamento com viés latifundiário ocorrido nas centenas de anos de história brasileira. Esse latifúndio monocultor atende ao mercado externo pela exportação de commodity, deixando o Brasil à mercê de estrangeiros. Além disso, o Conselho Indigenista Missionário, órgão ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, contabilizou que os assassinatos de indígenas no Brasil cresceram 269% nos governos Dilma e Lula, em comparação com os mandatos do FHC, por radicalizações de conflito e manifestações, majoritariamente, uma vez que havia a expectativa de que, com Lula no comando do governo, fossem destravados os processos historicamente lentos de demarcação. Isso é o que afirma Kleber Busato, secretário executivo do CIMI, em 2013. O atual presidente do país, Jair Bolsonaro, há pouco retirou da FUNAI o exercício de bancar terras indígenas e passou para o Ministério da Agricultura, agravando ainda mais toda a problemática, pelos motivos já citados. Bom, ademais eu poderia falar sobre qual a expectativa ou a perspectiva para o futuro indígena, mas para isso deveria haver alguma perspectiva. Tudo que eu posso dizer aqui para frente é que o rastro de sangue deixado pelo que esse povo passou e ainda passa nunca poderá ser apagado da história. Eu luto pela história indígena, e luto é verbo em primeira pessoa.